Fala pessoal, tudo bem? Chegamos para mais uma resolução de provas da OAB de Direito e Processo do Trabalho. Sou o professor Carlos Eduardo e hoje nós resolveremos a 31ª, né? 31ª prova da primeira fase da OAB de Direito e Processo do Trabalho. Legal? Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram, professor_Carlos Eduardo, que eu vou ter o maior prazer de ter você lá, onde vou passar a colocar todos os dias, procurarei colocar alguma dica, alguma novidade para a prova da OAB, tópicos exclusivos. Você também pode entrar no meu site www.umavagueminha.com.br, concursos de OAB, concursos também para concursos públicos, etc. Tá? Então, segue lá que eu fico aguardando você também no Facebook, na minha página facebook.com/professor Carlos Eduardo Barreto. Legal? Então vamos lá. Você que já está acostumado comigo sabe que a gente vem aqui, vamos ler a questão, vamos fazer um breve apanhado teórico quando necessário, tá? É muito importante que você sempre leia bastante para fazer as últimas provas do OAB, pós-reforma trabalhista para cá, se eu não me engano, desde o 22º, 23º exame, a gente for fazer uma análise do que vem mais caindo, evidentemente, a reforma, de uma maneira, por vezes, muito objetiva. Então, se você não sabe o que você vai estudar, eu recomendo sempre a você, pegue um comparativo da reforma antes e depois, veja a lei seca e muitos determinados pontos que a gente vem tratando ao longo de toda a resolução das últimas provas, acordo extrajudicial, acordo de homologação de rescisão contratual, depósito recursal, quando hipóteses de isenção e as hipóteses de redução à metade, enfim, diversas hipóteses aí que vêm caindo bastante nas últimas provas. Artigo 611A, 611B, também recomendo que vocês façam leitura. Tá no metrô? Tá no trem? Tá no ônibus? Fica olhando o Facebook antes da prova, não. Pega, lê uma lei seca, de qualquer matéria que seja, entendeu? Vai ler a lei seca, vai ler um pouquinho, que faz bem, tá? Para a sua prova. Então vamos lá, questão 70. Gervásia é empregada na lanchonete Pará desde fevereiro de 2018, exercendo a função de atendente e recebendo o valor correspondente a um salário mínimo por mês. Acerca da cláusula compromissória de arbitragem que o empregador pretende inserir no contrato da empregada, de acordo com a CLT, assinale a alternativa correta. Gente, o que ele quer saber aqui? Cláusula compromissória de arbitragem. A cláusula compromissória de arbitragem está lá no artigo 507A da CLT. E vai dizer o seguinte para a gente: só pode ter arbitragem quem ganha 2 vezes o valor do teto do INSS. Tá bom? Então, se hoje o teto está, por exemplo, em 6.100, vamos arredondar, você multiplica por 2, ou seja, só quem ganha acima de R$ 12.200 pode inserir a cláusula compromissória de arbitragem. A nossa amiga aqui ganha quanto? Um salário mínimo. Está correto o empregador? Não. Tá? Então, não cabe arbitragem nas lides individuais? Esse aqui é o erro. Cabe nessa hipótese que eu acabei de falar. E da hipótese do artigo 507. Está tipificado. B. A cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no contrato em razão do salário recebido pela empregada? Aparentemente sim. Não há mais óbvia inserção da cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de trabalho, inclusive no de Gervásia? Aqui está o erro. A cláusula de arbitragem pode ser inserida em todos os contratos de trabalho? Não. Somente nesses aqui que nós dissemos. Então, questão 70, resposta letra B. Tá? Aqui a questão exigiu um pouquinho
mais de conteúdo, uma coisa que não vem caindo sistematicamente, tá? Por isso é importante a leitura e esse estudo, que quando vem é uma coisa que não é difícil. Se você soubesse, por exemplo, o valor do teto, acabou. Resolveu a questão sem muito problema, sem tanta dificuldade, não é verdade? Então fica de olho nisso aí. Questão 71. Paulo trabalhou para a editora Livro Legal Limitada de 10 de dezembro de 2017 até 30 de agosto de 2018, sem receber as verbas decisórias ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da empregadora. Em razão disso, ele pretende ajuizar a ação trabalhista e procurou você como advogado. Vamos lá. Sabe-se que a empregadora de Paulo... Quem é a empregadora de Paulo? A editora Livro Legal. Estava sob o controle e direção da sócia majoritária Editora Mundial Limitada. Quer dizer, a Editora Mundial Limitada estava sob o controle, né? Controlava e dirigia a editora Livro Legal. Beleza? O que nós temos disso aqui? Ó, assinar em afirmativa que melhor atende a necessidade de segurança para satisfazer o crédito do seu exequente. Gente, eu não preciso nem ler as alternativas com vocês para saber que isso se trata de uma questão. Qual seja, grupo econômico, solidariedade ou subsidiariedade das normas trabalhistas. Você, como advogado, nosso amigo, qual é o nome dele? Paulo, chega para você e conta isso. O que você vai fazer? Você vai entrar com a ação contra um dos dois ou contra os dois, tá? Por quê? Pelo artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, a empresa que controla, administra, aqui também fala direção, né? Também tem a direção de outra empresa, elas são responsáveis solidárias pela dívida da outra. Então, a Editora Mundial Limitada é responsável solidária. Isso com expressa tipificação legal no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Vamos dar uma olhada? Lá, artigo 2º, importante essa definição. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, ou seja, o que é personalidade jurídica? Vamos supor o CNPJ, cada uma tem um CNPJ, não tem nenhum problema. Estiverem sobre a direção, controle ou administração de outra. Então a editora Livro Legal está sob o controle dessa aqui, está sob direção dessa aqui. Ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes. Ou seja, exatamente o que eu tinha acabado de explicar para vocês. A responsabilidade aqui qual é? Solidária. Então você vê, esta responderá subsidiariamente? Errado. Não há relação de responsabilização? Errado. Não se trata de grupo econômico, porque a mera identidade de sócios não o caracteriza, portanto, descabe responsabilização? Errado. Tem uma coisa só aqui que é verdade, que a mera identidade de sócios, por si só, não caracteriza o grupo econômico. Essa aqui é uma verdade, tá? O restante, não. Descabe a responsabilização. Mas aqui a gente não está falando de identidade de sócios, né? A gente está falando de uma empresa que controla, administra e dirige outra. Então, nesse ponto, a responsabilidade é solidária. Acabou. Não tem mistério. A dicção legal, o dispositivo legal, é claro. Sempre que uma ou mais empresas, mesmo ambas tendo personalidade jurídica própria, estiverem sob o comando, direção, controle, administração de outra, elas terão obrigações solidárias.
A responsabilidade será solidária. Então a resposta aqui é a letra A, um fundamento no artigo 2º, parágrafo 2º. Por quê? A mundial, o que ela vai fazer? Ela controla, administra, ela dirige a outra empresa, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 2º, responsabilidade solidária. Basicamente isso que você tinha que identificar. Tá bom? Simples. Se você sabia isso, a questão também bastante simples. Às vezes, gente, numa questão, eu costumo dizer que o menos é mais. Tá? Às vezes o menos é mais. Ao invés de você ficar achando que tudo tem pegadinha, você vai ficar maluco. É igual o cara que namora, ou a mulher que namora, que acha sempre que o outro está traindo, que não respondeu 10 minutos, já está maluco, se mata. Se você achar que toda questão tem uma pegadinha, tem isso, tem aquilo, você vai ficar louco. Você não vai fazer a prova. Então, você tem que ficar mais tranquilo. Entendeu? Saber identificar, passo a passo. Às vezes a questão, ela é realmente assim tranquila, como parece. Pô, empresa A é controlada pela empresa B, controle e administração gerencia. Qual tipo de responsabilidade? No fim, a questão quer saber isso. Tá? Questão 72. Essa questão, essa sim poderia te dar uma pernada. Essa exige um conhecimento técnico maior. Quem não dá mole para o direito do trabalho, quem aliás dá mole, né, para o direito do trabalho, quem não estuda direito, o direito do trabalho não gosta, faz aquele estudo en passant na prova, fatalmente tem errado essa questão. Tá? Fatalmente tem errado. Pelo seguinte, ele vai dizer o seguinte: Enzo é professor de matemática em uma escola particular, em que é empregado há 8 anos. Após 2 anos de namoro e 1 de noivado, irá se casar com Carla, advogada, empregada em seu escritório de advocacia há 5 anos. Sob o direito de licença pelo casamento, de acordo com a CLT, assinar a alternativa correta. O que você falou? Pensou, opa, os dois são o quê? Casamento, licença, hipótese de interrupção do contrato de trabalho, a licença por 3 dias. Opa, letra A. Não foi que você pensou? Mas está errado. Tem uma coisa aqui que exige o conhecimento. Essa questão tentou dar uma pegadinha. Essa tentou. Para dar uma rasteirinha em você. Professor, a licença do professor, ela é diferente. Ela tem uma regulamentação própria. Tá? Então, o que eu quero dizer para você? Primeira coisa aqui, que às vezes pode vir em prova, tem uma nomenclatura diferente. Você tem uma coisa chamada licença nojo, que a gente, nesse estatuto aqui, né, às vezes federal, usa muito, que nada mais é, licença nojo nada mais é que aquela licença por falecimento, né, na família e etc. Tá? E você tem aqui também essa licença para casamento, que é chamado de licença gala. Então, quando você vira essas coisas, saibam que se trata basicamente da mesma coisa. Tá bom? Porém, no caso do professor, essa licença gala, ela vai se restringir somente ao 1º grau. Tá? Não vai chegar aos irmãos. Beleza? Então vamos lá. No caso, desculpa, da licença nojo. Então vamos botar aqui. Licença. Nesse caso do professor, ela se estende apenas a pais e filhos. Ela não se estende aos irmãos, tá? Bem importante, porque para o trabalhador comum se estende, né? Pô, morreu a pessoa da família, pai, mãe, irmão, etc. Você tem a licença por falecimento.
Aqui na licença nojo do professor, ela só se estende a pais e filhos, não se estende aos irmãos. Agora, quantos dias? 9 dias. Tá ok? Então, o nosso amigo Enzo, professor, vai 9 dias. Aqui, ó. Ambos por 3 dias, errado. Carla terá afastamento de 5 e Enzo poderá faltar por 2, errado. Enzo poderá faltar no serviço por 9 dias, ok. Enquanto Carla é advogada, podemos dizer uma trabalhadora comum. Vai se casar, quantos dias ela vai ter? 3. Então a resposta é a letra C. Não há previsão específica, está errado. Nós temos essa previsão legal que eu vou falar para vocês. Artigo 320, parágrafo 3º da CLT. Então eu vou até abrir aqui 320, parágrafo 3º. Tá? 320, professor. Não serão descontados no decurso de 9 dias as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai, da mãe ou de filho. Você vê que a questão não fala de irmão, tá? E fala de gala. Aí você às vezes está vendo, pô, que porcaria é essa? Licença de gala, nunca ouvi, não ouço comumente falarem isso. A gente só trata normalmente das hipóteses de interrupção, aquela tabela, né? De interrupção do contrato de trabalho, aí vem aquela série de listas lá do 472, 473, etc. Aí você vai ver as hipóteses depois de suspensão, você vai ver licença paternidade, aí você vai ver os 15 primeiros dias, depois o 16º vai para o INSS, a suspensão, nascimento, doação de sangue, amamentação, você vai ver uma série de coisas. Mas no caso, você tem que prestar atenção no seguinte, no caso do professor, está regulamentado na CLT, a partir do artigo 320, licença gala e o falecimento, licença nojo, né, que são 9 dias, não serão descontadas, ou seja, ele não vai trabalhar e vai receber. É uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho específica. Então essa questão derrubou muita gente, porque o cara que, pô, não estuda CLT direito de trabalho, ele não gosta, não curte, viu isso, mas as hipóteses de interrupção, ele sempre ouviu falar na faculdade, etc, 3 dias, foi. Se você não prestou atenção para nossa, que questão mole, é quando veio o gabarito, meu Deus, está errado. Então atenção, atenção, tá? Com isso aqui. Muita, muita atenção. Isso merece um vídeo até de dica específica para a prova da UAB. Tá? Então a resposta da questão 72 é a letra C. Tá legal? Questão de número 73. Rafaela trabalha em uma empresa de calçados. Apesar da sua formação como estoquista, foi preterida em uma vaga para tal por ser mulher, o que seria uma promoção e geraria um aumento salarial. Um mês depois, a empresa exigiu que todas as funcionárias do sexo feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Rafaela, 4 meses após, engravidou. E após a apresentação do atestado médico, teve a jornada reduzida em 2 horas, por se tratar de uma gestão delicada, o que acarretou a redução salarial proporcional. 7 meses após o parto, Rafaela foi dispensada. Como advogado de Rafaela, de acordo com a legislação, assinale a opção que contém todas as violações aos direitos trabalhistas de Rafaela. Então, o que nós temos aqui? Primeira coisa, você marque isso na hora da prova. Ela foi preterida em uma vaga por ser mulher. Isso aqui é uma coisa, já é uma.
né? Que é uma discriminação, sem dúvida alguma. Exigir que todas do sexo feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Não precisa nem falar do sexo feminino, né? Que todas as funcionárias apresentassem atestado médico de gravidez. Rafael engravidou e após teve a jornada reduzida em 2 horas por se tratar de uma gestão delicada, o que acarretou a redução salarial proporcional, que também não pode haver. 7 meses ela foi dispensada. E aí, o que nós temos? Primeira coisa, vamos ver as hipóteses. Recusa fundamentada no sexo. Ok, ela foi realmente... antes de eu fundamentar artigo por artigo, vamos só por isso aqui. Ela foi preterida no caso do sexo dela. Beleza. Então, da promoção para a função de estoquista. Não só isso, né, gente? Tem mais coisa aqui que nós vimos. Então a A está fora. Da promoção para a função de estoquista. Também. Que aqui para aqui. E não para aqui, né? Tem mais. Exigência de atestado de gravidez, com certeza. Isso também é ilegal, nós vamos ver fundamentado o artigo. E a redução salarial. Promoção para estoquista, exigência de atestado e dispensa dentro do período, aqui está o erro, de estabilidade da gestante. Por que aqui está errado? Você sabe que a gestante ela é estável desde a confirmação, né, da gravidez, aquela coisa toda, apresentação do testado, aquela parte toda, até 5 meses após o parto, regra geral. Se a empresa pertencer ao programa Empresa Cidadã, vai ampliar de 120 dias ou 5 meses após o parto para 180 dias, regra geral. Tá? Como aqui está dizendo que foram 7 meses, 7 meses após o parto. Regra geral, o que nós temos? Nós temos 5 meses após o parto. Então a dispensa até foi além do período, ela já não era mais estável. Então a dispensa em si, tudo bem. Mas todas as outras coisas estão erradas. Agora eu vou fundamentar com vocês. A parte dela ter sido preterida, a gente vai fundamentar no artigo 5º da Constituição, no artigo 7º da discriminação, que não pode haver discriminação por sexo, por motivos de raça, cor, etnia, religião e etc. Essa aí eu acho que é tranquila, todo mundo hoje consegue visualizar. Do atestado da violação, nós temos o artigo 373-A, inciso 4. Vamos ler? Porque essas disposições do trabalho da mulher são muito importantes. Nós temos 373, inciso 373A, inciso 4. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência do emprego. Tá? O CAPT vai dizer assim para a gente, do 373A, para vocês entenderem. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado. Então, bem como exigir da mulher atestado de gravidez para permanecer no emprego ou para ser admitida, né? Bem como o homem, virilidade. Tá ok? Esterilidade, virilidade, me perdoe. Esterilidade. Tá? Então, é o 4. Nós temos a redução salarial da gestante, que é o 377. A adoção de medidas de proteção do trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando em hipótese alguma a redução do salário, que justifica aquela medida, e a dispensa de 7 meses, que nós vimos que está relativamente, foi além, né, do prazo de estabilidade. Então a resposta correta dessa questão é a letra B de bola. Conseguiram compreender? Passo a passo, uma questãozinha boa. Você não precisava nem, acho, saber todos esses artigos, eu acho que você conseguiria responder sem esses artigos, só que
você saber da estabilidade. Se você soubesse aqui a estabilidade dela, conseguisse identificar que desde a confirmação da gravidez, 5 meses após o parto, se pertenceu ao programa Empresa Cidadã 180, você conseguiria excluir aqui, ver todas essas, beleza. Você não precisava nem saber todos os artigos em si. Mas uma questão boa aí, sem dúvida alguma. Questão 73? Não, 74. Eduardo e Carla são empregados do supermercado Praiano Limitada, exercendo a função de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos receberam aviso prévio em setembro de 2019 para ser cumprido com trabalho, ou seja, um aviso prévio trabalhado. Contudo, 17 dias após, o supermercado resolveu reconsiderar a sua decisão e manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Ocorre que ambos não desejam prosseguir, porque nesse período distribuíram seus currículos e conseguiram a promessa de outras colocações num concorrente, um salário superior, tá? Ambos, né? Ambos não desejaram prosseguir. Diante dessa situação, dos termos da CLT, assinale a alternativa correta. Gente, o que nós temos aqui? A situação de aviso prévio, dado, e a empresa no curso do aviso prévio fala, cara, desculpa, empregado, desculpa, aquele dia que eu te demiti, mandei você assinar o aviso prévio, eu estava estressado, estava nervoso, pô, vocês são bons funcionários, eu quero vocês de volta, trabalhem aí para mim. E os caras, as pessoas podem chegar e falar assim, olha, não, fiquei muito magoado, já procurei, já arrumei trabalho. Como é que funciona isso? A empresa que dá o aviso prévio, ela pode reconsiderar aquela decisão? Pode. A empresa pode reconsiderar aquela decisão. Se o empregado aceitar, chegar e falar assim, empregador, tudo bem, eu fiquei chateado, mas eu também gosto muito de você, eu gosto muito da empresa, eu quero continuar aqui. Beleza, pega aquele papel, rasga, vai embora, continua trabalhando. Porque em nenhum momento também ele deixou de trabalhar. E nós temos o princípio da continuidade da relação de emprego, não é verdade? Então, o contrato vai embora, continua como se nada tivesse acontecido. Agora, e se a parte não aceitar? Problema nenhum. Termina o aviso prévio e segue a vida. E cada um vai para o seu lado. Ou seja, não é uma faculdade, a reconsideração é uma faculdade dos empregados aceitarem ou não. Se aceitarem, o contrato continua como se nada tivesse existido. Se eles não aceitarem, a reconsideração do empregador, né, do aviso prévio, cada um, terminado o aviso, cada um vai para o seu lado. Tá bom? Dicção do artigo 489, que vai regulamentar um pouco o aviso prévio, lá no seu parágrafo único. Beleza? Então qual é a questão aqui? Os empregados não são obrigados a aceitar a retratação, que só gera efeito se houver consenso entre empregado e empregador. Os empregados são obrigados a aceitá-la? Não. A retratação deve ser obrigatoriamente aceita? Não. O empregador jamais poderia ter feito isso? Também não. Resposta letra A. Nem precisa ler o resto. Tá? Vamos embora, questão 7, o que? Já não sei. 5. É isso? É isso. Renato é empregado doméstico que atua como caseiro no sítio de lazer do seu empregador. Contudo, a carteira de trabalho de Renato foi assinada como operador de máquinas da empresa de titularidade do empregador. Então nós temos aí uma divergência, assinou uma coisa e faz outra, né? Renato tem receio de que no futuro não possa comprovar experiência na função de empregado doméstico e por isso intenciona ajuizar a reclamação trabalhista para regularizar a sua situação. Considerando a situação narrada e o entendimento do TST, o que nós temos? Eu vou falar para vocês, antes de ler as alternativas. Gente, primeira coisa, as anotações na carteira de trabalho, vocês têm que saber que ela gera uma presunção relativa de veracidade. Não é só porque está na carteira de trabalho que quer dizer que é verdade, não. Tá? Ela é uma presunção relativa de veracidade. Não é uma presunção absoluta.
Nesse caso, a questão não trata, mas ela poderia ir para um outro lado, que eu acho que seria até mais interessante para uma prova de OAB, do que simplesmente essa questão, que eu acho boba, até de ordem prática. Isso, você não vai fazer uma ação só para retificar assim isso, né? Mas, no seguinte sentido, se você anota na carteira, aqui fica como estudo, anota na carteira uma função, na prática você exerce outra, qual o nome disso no direito do trabalho? Fala para mim. Desvio de função. Você está desviando a sua função. Você foi contratado para ser, aqui ó, caseiro, e você está fazendo outra coisa, operador de máquina. Tá? Um exemplo. Você é contratado para uma coisa e exerce outra. Então a sua função foi desviada. O acúmulo de função não. Acúmulo, como o próprio nome já diz, você vai acumular caseiro mais operador, por exemplo. Uma função mais a outra. O desvio não. Você foi contratado para uma, não exerce essa uma e exerce a outra. E isso pode dar uma diferença muito grande, porque pode ter diferença salarial entre uma função e outra. Aí é outra história. Que eu acho que a questão poderia ter ido mais para esse lado. De todo modo, ficando aqui, o que você vai fazer? O que ele quer? Ele é um empregado doméstico que atua como caseiro no sítio. Contudo, a carteira de trabalho dele foi assinado como operador de máquina. Ele quer que seja como caseiro. Ok? Como empregado doméstico, para que comprove aquela experiência. Então, vai ajuizar uma ação para retificar a carteira de trabalho dele. Tá? Caso comprove que de fato é doméstico, o Renato conseguirá a retificação da CPS, pois anotações nelas lançadas têm presunção relativa. Sim. Sim. Somente o salário poderá ser objeto de demanda judicial, para se comprovar que o empregado recebia valor superior ao anotado, sendo que a alteração na função não é prevista e a demanda não terá sucesso. Em nenhum momento, até algumas coisas aqui foram ditas, salário, nem nada. Quer dizer, é uma questão totalmente descabida. Caso o Renato prove que é doméstico, o pedido será julgado procedente, mas a alteração será feita com modulação de efeitos, com retificação da data da sentença em diante. Não, de maneira alguma. Porque se você prova que durante todo aquele período que você quer para trás, não faz sentido dali para frente. Dali para frente você pode nem mais ter exercido aquela função, ter sido dispensado. Quer dizer, isso aqui, pela lógica, você consegue excluir isso aqui. Né? Se você trabalhou como doméstico de janeiro de 2010 até 2015, aí você sai. Pô, daqui para frente, a alteração será feita com modulação de efeitos, com retificação da data da sentença em diante. Você já não trabalha lá, e aí? O que adianta? De porcaria nenhuma, né? Então, uma coisa, não tem nem lógica essa questão. B. Renato não terá sucesso na reclamação porque a anotação feita na carteira tem presunção absoluta. Não, tem presunção relativa de veracidade. Ele pode entrar com a ação, e foi o que eu falei, ele pode aqui retificar. Se tiver alteração de salário, ele pode pedir, tá? Ele pode pedir, por que não? Tá? Não, ele não precisa pedir equiparação, tá? Que é outra história. Mas ele pode pedir questão salarial que seja isonômica. Então tem uma série de coisas aqui envolvidas. A resposta da questão é a questão, aí é a letra A. Aqui a presunção é relativa, que é a dicção do artigo 29 da CLT. Tá bom? Parágrafo e seus parágrafos, em especial o seu parágrafo 7º. Fica aí para vocês darem uma olhada na súmula 12 do TST e também na súmula 225 do TST. Tá legal? Sobre essa questão. Vamos ver. Questão 7.6. Após tentar executar judicialmente seu ex-empregador, a empresa Tecidos Suaves Limitada, sem sucesso, o credor trabalhista Rodrigo instaurou o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objetivando direcionar a execução contra os sócios da empresa, que foi aceito pelo magistrado
assinale a opção que indica o ato seguinte. Né? Ou seja, a primeira coisa aí com a reforma trabalhista, no procedimento executório, você direciona a execução contra quem? Contra a empresa. Se você não conseguir nada contra a empresa, você não viu bens, não achou bens, conta, nada, você vai instaurar o IDPJ, incidente de consideração da personalidade jurídica, vai atingir o sócio. Aí o juiz, beleza, aceita aquilo ali. Ele vai ter que fazer o quê? Adivinha, uma coisa lógica, você que está fazendo o OAB agora, se formando, o que ele vai fazer? Pegar e notificar quem? Intimar quem? A outra parte para se manifestar. Concorda? Com certeza. Ele será o sócio citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo, qual prazo? De 15 dias. Tá legal, gente? Importante vocês saberem o seguinte: o IDPJ é regulado pelo artigo 133 ao 137 do Código de Processo Civil. Se você olhar a CLT de trás para frente, frente para trás, você não vai achar. Tá? É uma norma que a gente vai aplicar de maneira supletiva, subsidiária, tá? Então, e plenamente em vigor, tá? Se usando bastante, sem dúvida alguma, o IDPJ. Então você tem que saber isso aqui. E aí, o passo seguinte que nós teremos que executar é esse. Ok, gente? Então, recebido IDPJ, o juiz aceitou, passo seguinte. Isso é uma questão até fácil, né? Questão até fácil. Se você desconsiderou, como é que o sócio vai saber daquilo? Ele tem que ser intimado. Chamado, né? Olha, processo aqui agora correndo contra você, pessoa física. Bem, então será citado por oficial de justiça para pagar a dívida de 48 horas? Não. Será citado para se manifestar e requerer as provas no prazo de 15 dias. Beleza, gente? Então, só essa alternativa exclui aí as demais. Resposta à questão 76 é a letra B de bola. Tá? Questão de número 77. José da Silva. Vamos lá. José da Silva, vamos botar um pouquinho aqui, que trabalhou em determinada sociedade empresária de 20 de 11 de 2018 a 30 de abril de 19, recebeu apenas parcialmente as verbas rescisórias, não tendo recebido algumas horas extras e reflexos. A sociedade empresária pretende pagar ao ex-empregado o que entende devido, mas também quer evitar uma possível ação trabalhista. Sobre a hipótese, na qualidade de advogado da sociedade empresária, o que você vai fazer? O que a questão está indicando para você? O que ela está indicando? Ela quer evitar. Você vai poder fazer adivinha, acordo extrajudicial, que é, mais uma vez, artigo 855-B da CLT. Meus amigos, isso vem caindo, assim, sistematicamente, tá? Sistematicamente nas provas da OAB. Acordo extrajudicial, no mínimo, a 3 provas vem sendo cobrado. E não é difícil, gente. Você, acordo extrajudicial, nós já falamos aqui, você que está assistindo aí todas as minhas aulas ao curso, você sabe, acordo extrajudicial, petição conjunta, assinada por advogados diversos, né, de cada parte, com discriminação das verbas rescisórias, que vai ser protocolado na justiça. E o juiz poderá ou não homologar. Dessa decisão que o juiz, se não aceitar, não homologar, por achar que é uma fraude, que o empregado vem sendo lesado, o que vai ocorrer? Caberá recurso ordinário. Do contrário, se ele homologar, beleza, está tudo certo. Ok? Basicamente é isso, mas não deixem de ler o artigo 855-B em diante. Muito importante isso. A. Deverá ser indicado e custeado um advogado para o empregado, a fim de que seja ajuizada uma ação
para então comparecerem para um acordo que já estará previamente entabulado no valor pretendido pela empresa? Não. Se você quer evitar a ação, você vai fazer a ação? Pô? Não. Aqui é diferente do que você já pegar o acordo e falar, juiz, homologa. Eu não vou fazer uma ação para realizar o acordo. Aí o próprio processo. Pô. Tem sentido. Deverá ser instaurado o processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas cada parte representada obrigatoriamente por um advogado diferente. Algo que nós falamos, já estamos cansados de ver. Deverá ser instaurado o processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto por petição conjunta, mas cada parte poderá ser representada por advogado ou não. Não, errado isso. Tá? Já que na Justiça do Trabalho vigora o jus postulante, mas para acordo extrajudicial nós não temos jus postulante. Tá ok? O jus postulante não alcança o acordo extrajudicial. D. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial proposto em petição conjunta, mas com advogado único? Não. Já está cansado de saber que não. Então, resposta da questão número 77 é a letra B de bola. Legal? Então vamos lá. Questão 78. Você foi contratado para atuar nas seguintes ações trabalhistas. Ação de cumprimento como advogado da parte autora. Ação plurima também como advogado da parte autora. Uma reclamação trabalhista movida por João, ex-empregado de uma empresa, autor da ação. Ouvida por João. Uma reclamação trabalhista para uma sociedade empresária reanação. Tá. Sobre essas ações, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, de que nós temos? Tanto na ação de cumprimento como na plurima, todos os empregados autores deverão obrigatoriamente estar presentes. O mesmo deve ocorrer com o João. Já a sociedade empresária poderá se fazer representar por preposto não empregado da ré. Nós temos o seguinte aqui. Qual é o erro? Na ação plurima ou ação de cumprimento, tá? Os empregados autores deverão obrigatoriamente estar presentes? Não. Porque pela dicção do caput do artigo 843 da CLT, eles poderão se fazer substituir, né, representar pelo próprio sindicato. Então, eles deverão obrigatoriamente estar presentes? Não. Então aqui, tá? O sindicato, espera que eu vou abaixar aqui. Fechou. Então, já viram o erro aqui, né? Letra B. O sindicato de classe da categoria, porcaria. O sindicato de classe da categoria poderá representar os empregados na ação plurima de cumprimento. Opa, acabei de falar isso, que alegria. João deverá estar presente em qualquer hipótese, de forma obrigatória. Por quê? Porque ele é o quê? Em qualquer hipótese, ele é reclamante. Porém, nós temos aqui um detalhe. Temos uma hipótese em que ele não precisará estar presente. Que ele pode se fazer substituir por um próprio empregado, tá? Da mesma categoria que a dele, se ele não puder comparecer. Mas ali, esse empregado, o que vai acontecer? Ele vai apenas para que não haja o arquivamento da ação, ou para que não haja, se for uma ação una, uma audiência una, para que ele não incida sobre ele os efeitos da confissão. Tá? Então é bem importante isso aqui. Em qualquer hipótese de forma obrigatória, não. A hipótese que ele não puder comparecer, ele pode enviar uma outra pessoa da sua própria categoria, ou do seu sindicato, etc., tá? Que o represente na audiência, apenas para que não haja o arquivamento. Olho nisso aqui. Tá? Esse aí é o erro. Letra C. Nas ações plurima ou de cumprimento, a parte autora poderá se fazer representar pelo sindicato da categoria. Sim. João deverá estar presente, mas por doença ou motivo ponderoso comprovado,
poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Exatamente. Foi o que eu falei. Que está lá no artigo 43 seguinte da CLT. Tá? Na ação em face da sociedade empresária, o preposto não precisará ser empregado da ré. Então, a antiga súmula 377, cancelada. O artigo 843 e seus parágrafos, quando dizer o preposto, não precisa mais ser empregado da ré. Tá? Que é a novidade com a reforma trabalhista. Então, a resposta é a letra C. O sindicato da categoria poderá representar os empregados na ação plurima de cumprimento. Sim. João deverá estar presente, mas por doença ou motivo poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou sindicato. Aqui, o preposto deverá obrigatoriamente ser empregado da ré? Não. Tá? Uma questão não é difícil, mas é chata. Porque a ação plurima de cumprimento muita gente não tem ciência. Não é costumeiramente usada. Então, você não sabe como funciona essa representação. Mas você consegue sair pela questão do preposto e, por esse motivo ponderoso, como diz a questão, se você é empregado, não pode, reclamante, não pode comparecer à audiência por um motivo de força maior, você pode fazer representar pelo sindicato da sua categoria ou de um empregado da mesma profissão apenas para que não haja o arquivamento da ação. Ou para que não incida sobre você, se for uma audiência ou no caso de prosseguimento, né, incida sobre você os efeitos da confissão. Beleza? Vamos para a questão 79. 79, né? Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas o pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização de perícia e que a reclamada antecipasse os honorários periciais. Inconformada, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão em sede de mandado de segurança, assinale a opção que indica a medida recursal a qual deverá se valer. A gente está tratando de execução? Não. Então você exclui o agravo de petição. A gente está tratando aqui negado o segmento de um recurso. A gente pode dizer, não costumo dizer que mandado de segurança é recurso, né? Então, não é o caso de agravo de instrumento. Então, sobram dois recursos aí pra gente. E aí nós temos a súmula que vai dizer, a súmula 201 do TST. Nesses casos de negativa de mandado de segurança, né, vai caber o quê? Recurso ordinário para a instância superior. Que às vezes você tende a achar que para chegar no TST é só através de recurso de revista, que é errado. Você pode chegar ao TST em forma de recurso ordinário. Tá? Ou seja, aqui você está tratando de mandado de segurança que foi negado, você pode aqui interpor o recurso ordinário. Tá legal, gente? Então essa questão nem trata mesmo dos honorários periciais. Ela quer tratar mesmo que, se for negado o mandado de segurança de segunda instância, o que cabe. Tá legal? É isso que a questão quer saber. De fato, aqui, né, a empresa tem a sua razão. Legal, gente? Então vamos para a questão de número 80. Heloísa era empregada doméstica. Heloísa era empregada doméstica e ajuizou em julho de 19 a ação contra sua ex-empregadora Selma. Após regularmente instruída,
foi prolatada a sentença julgando o pedido procedente em parte. A sentença foi proferida de forma líquida, apurando o valor devido de R$ 9.000 e custas de 180. A ex-empregadora, não se conformando com a decisão, pretende recorrer. Indica a opção que corresponde ao preparo que a ex-empregadora deverá realizar para viabilizar o seu recurso, sabendo que ela não requeriu gratuidade de justiça porque tem boa condição econômica. Gente, mais uma vez, na prova anterior, também na última questão, veio esse tema de, vamos botar, preparo e depósito recursal. Artigo 899, parágrafo 9º e 10º. Hipóteses que serão reduzidas à metade. Nós temos entre essas hipóteses os empregadores domésticos, que vão pagar o valor à metade. Então, tratando-se de empregador doméstico, só haverá necessidade de recolher as custas? Não. Deverá recolher integralmente as custas? Não. E o depósito recursal? Poderá o empregador, por ser empregador doméstico, basta efetuar o recolhimento do depósito recursal? Também não. Deverá recolher as custas integralmente e a metade do depósito recursal. Sim? Sim. Então você tem empregadores domésticos, MEI, empresa de pequeno porte, tá? Uma série de coisas que terão as despesas, o depósito recursal, devidos à metade. Mais uma vez, vamos lá no artigo 899, lá no seu parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será reduzido à metade para entidades sem fins lucrativos. Entidade sem fim lucrativo. Empregadores domésticos. Microempreendedores individuais. Microempresas. Microempresas. Empresas de pequeno porte. Todos esses terão reduzidos à metade. Tá ok? E o parágrafo 10 vai dizer para a gente, são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Lembrando, apesar de não mencionada, essa benesse deve ser estendida à massa falida na forma da súmula 86 do TST. É um tema que mais uma vez vem na sua prova e que você tem que saber, tá? Então, aqui, se você souber só o depósito recursal, acabou sem problema nenhum, você resolve a questão. Muito importante você saber isso aqui, mas muito importante. Ah, professor, eu não consigo decorar. Não. Então você vai fazer o seguinte. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha em branco no velho método de ensino, velhíssimo método, que às vezes é eficaz. Vai fazer o seguinte. Isenção, depósito recursal devido à metade. Devido à metade ao parágrafo 9, isenção é o 10. E você vai escrever. Escreve uma vez. Aí depois você olha o gabarito. Aí você olha. Ah, faltou tal. Escreve. Rasga a folha, vira a folha de novo. Isentas do depósito recursal. A, B, C, D. Devido à metade. Você vai fazer isso 50, 100 vezes. Não vai esquecer mais. Mas não esquece mesmo. Vai fazer 100 vezes. Isentas do depósito recursal. Escreve. Porque o ato de você falar, ler, escrever, o cérebro, você mesmo escrevendo, aquela memória fotográfica é muito maior. Escrevendo. Aí de novo, isentos, depósito. Ah, pessoal, é um método antigo de estudo. E daí? Eu não quero saber se o velho é método, se o método é novo, velho ou idade do meio. Eu quero que seja eficaz. Eu quero que você acerte a questão.
Faz isso para ver se você não vai acertar. Duvido que não acerte. Duvido. Beleza, meus amigos? Então, com isso, me despeço de vocês, de mais uma prova. Estou à disposição de vocês lá no Instagram, no meu site. Você vai encontrar outros produtos. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre prova da UAB, alguma dica que você queira, você entra em contato comigo, vai lá no Instagram, pergunta que eu vou ter o maior prazer em entrar em contato. Tá legal? Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima!